Eu entendi os fundamentos da sublimação. É o suficiente por enquanto, já que preciso voltar. Solta disse ao se levantar e esticar os braços. Então você vai deixar este lugar, agora? Alexander perguntou enquanto caminhava para a pequena cabana. Sim, já se passaram 3 semanas. Ainda há algumas pendências que preciso resolver. Solta respondeu. Ele ficou mais forte enquanto esteve aqui, então pensou que era hora de partir. Alexander entrou na cabana. Ele saiu depois de alguns minutos, carregando uma pequena bolsa marrom. Ele jogou a bolsa na direção de Solta. Aqui, é meu presente por me ajudar. Solta pegou a bolsa e olhou curiosamente para as coisas dentro dela. O choque encheu seu rosto quando ele viu as coisas dentro da bolsa. Ele olhou para Alexander e disse, isso não é demais. Está tudo bem. Você merece. Alexander acenou com a mão. Ele se virou e apontou para o círculo mágico no chão. Se você quiser sair, basta ativar esse feitiço. Entendi. Solta assentiu. Ele estava um pouco animado porque não achava que Alexander seria tão generoso. Ele colocou a mão dentro da bolsa e tirou uma fruta preta que parecia uma maçã. A fruta tinha o tamanho da palma de sua mão com desenhos de flores ao redor. Este era a fruta mixagem de sombras, uma fruta de grau lendário. Era bastante benéfica para ele. Parece que Alexander colheu esta fruta enquanto pensava em sua afinidade elemental. Solta sorriu. Ele não hesitou e engoliu a fruta no segundo seguinte. Logo, sentiu o poder percorrendo seu corpo. Seu elemento escuridão aumentou acentuadamente, preenchendo todo o seu corpo enquanto ele silenciosamente ativava a circulação de escuridão divina. Ele não desperdiçou nenhum dos benefícios da fruta que ela poderia lhe dar. Ele conseguiu absorver tudo com a ajuda dessa técnica. O elemento escuridão de Solta ficava cada vez mais forte. Até mesmo sua resistência atingiu um nível mais alto. Mesmo que ele lutasse com outro usuário do elemento escuridão, ele tinha certa resistência a ele, então seria capaz de lutar contra outras criaturas do mesmo elemento. Ele olhou para o sistema e viu que sua barra Diz estava 80% preenchida. Ele estava no nível 66 agora e estava perto de atingir o nível 67. Levou 4 horas antes de absorver totalmente a energia da fruta mixagem de sombras. Solta abriu os olhos e soltou um gás preto. Seus poros se abriram, liberando o mesmo gás preto. Quando ele cerrou o punho, o gás preto desapareceu. Fiquei mais forte mais uma vez. Ele sorriu e verificou a bolsa mais uma vez. Ele pegou outra fruta. Desta vez, a fruta tinha apenas o tamanho de seu polegar e tinha uma cor branca como a neve pura. Realmente! Alexander realmente escolheu a fruta perfeita para ele consumir. Frutas com outros elementos eram basicamente inúteis para ele, já que ele não tinha esses elementos. A fruta poderia multiplicar seu poder elemental, mas como não tinha essas afinidades elementais, o que seria multiplicado? Fruta que poderia deixá-lo ganhar outra afinidade? Essas coisas eram raras mesmo para no grau lendário. O outro tipo de grau lendário poderia aumentar sua resistência a outros elementos. Parte disso poderia aumentar sua força física, velocidade, às vezes, aumentar a capacidade de energia. Havia até graus lendários que poderiam lhe dar habilidades estranhas. Mas Solta ainda preferia a fruta que poderia aumentar seu poder elemental da escuridão e luz. Solta recolocou a fruta branca dentro da bolsa. Ele a consumiria assim que ganhasse a circulação de luz divina para maximizar os benefícios que receberia. Frutas no grau lendário são tão boas. Essa avançou e fortaleceu ainda mais meu elemento escuridão. O último que consumi me ajudou a aumentar meu elemento luz para a força. Eu até tinha resistência ao espaço e ao tempo graças às várias frutas que ganhei do labirinto vivo. A resistência que ele tinha não mostrava muito já que os elementos espaço e tempo eram raros. Embora ele não tivesse nenhuma afinidade com esses dois elementos, usando seu poder elemental para mudar de forma, ele poderia alterar esses dois, embora que bem pouco. Então, apesar de ter um talento, ele não poderia usá-lo para atingir o nível de condução elemental. Só a afinidade poderia alcançar algo assim. Solta olhou para as outras coisas dentro da bolsa.
Alexander foi muito generoso, pois havia 2 artefatos no grau escuro dentro. Valeu a pena fazer amizade com esse cara. Ele se perguntou se ajudasse Alexander no futuro, quais itens receberia. Além dos 2 artefatos, havia 2 livros. Um era para sublimação e o outro para feitiços proibidos. Era tão incrível que ele não conseguiu evitar de levantar o canto dos lábios. Saia, o que você acha? Ele perguntou. Sobre o quê? Saia rebateu a pergunta. É possível, certo? Eu até pratiquei e alcancei um sucesso considerável, disse Souta. Eu não posso acreditar. Só tome cuidado e pense no final disso. Caso contrário, você ficará preso novamente. Acho que por enquanto não há problema. É só que você dificilmente pode. Saia não terminou a frase, mas Souta sabia o que ela queria dizer. Sim, por isso vou me controlar. Por enquanto, Souta disse a ela em tom sério para tranquilizá-la. Não havia nada que ele pudesse fazer. Pelo seu entendimento, esse era o melhor resultado que poderia produzir por enquanto. Ainda há um longo caminho a percorrer. Souta balançou a cabeça e caminhou em direção ao círculo mágico. Ele olhou para a cabana e disse, Alexander. Eu estou indo. Se você quiser, pode vir comigo por um tempo. Vou levá-lo a um bordel. Como até não levantar mais. Cale a boca. Apenas saia deste lugar. A voz de Alexander ressoou. Souta sorriu ironicamente e balançou a cabeça. Os 2 se aproximaram nos últimos 15 dias e Alexander até o ajudou a treinar suas proezas de combate. 15 dias sozinho sem ver uma mulher. Sid, vou visitar um bordel. Souta entrou no círculo mágico e usou sua energia para ativá-lo. Ele agarrou seu rosto primeiro e mudou sua aparência. Uma luz o envolveu e seu corpo desapareceu sem deixar vestígios. Souta reapareceu na entrada, o túnel entre Imperium e o Reino dos Múltiplos Elementos. A ponte onde o Criador do Reino dobrou o espaço e o conectou ao mundo principal. Ele esticou os braços e bocejou. De repente, ele parou e notou quase 50 pessoas no ar com olhares assassinos. Souta os ignorou e foi embora. Mas antes que pudesse andar muito, uma série de esferas de energia foram arremessadas à sua frente. Ele parou de andar e as esferas de energia se chocaram à sua frente causando várias pequenas explosões. Apesar das pequenas explosões, o poder que possuíam era forte. Ele virou a cabeça e olhou friamente para as pessoas no ar. Qual é o significado disso? Eu não conheço nenhum de vocês, certo? Então por que estão enchendo o saco? Um homem de meia idade deu um passo à frente e disse, você veio da ruína antiga, certo? Diga-me, tudo o que aconteceu lá dentro ou então o quê? Você vai me matar. Souta riu das palavras do homem de meia idade. Ele não esperava encontrar um palhaço assim que saísse do reino dos múltiplos elementos. Cara, pare com essa brincadeira. Cai fora enquanto ainda estou de bom humor. Já faz muito tempo desde que comi alguém, preciso de um bordel. Souta acenou com a mão e os enxotou. Ele então continuou a andar. Ele não queria se incomodar com essas pessoas. Era inútil. Além disso, ele estava de bom humor, pois Alexander deu a ele muitas coisas boas. Agora. O homem de meia idade disse em um tom frio. No momento seguinte, dezenas de feixes de energia, incluindo ataques elementais, foram lançados em Souta. As flutuações de energia aumentaram quando os feixes explodiram, fazendo com que o solo tremesse fortemente, como se um poderoso terremoto tivesse atingido a área. Capture Ikiuro. Vamos interrogá-lo mais tarde. Disse o homem de meia idade. Ele olhou para a fumaça e se virou. A fumaça se dissipou lentamente e todos viram que Souta ainda estava de pé sem um único arranhão no corpo. Ei, você pode parar com essa merda enquanto eu ainda estou sendo educado. Souta disse em um tom simples. O homem de meia idade ficou chocado. Ele arregalou os olhos, pois não achava que esse cara pudesse escapar ileso de todos os ataques. Parece que eu preciso fazer isso sozinho. Ele disse para si mesmo enquanto sua mana aumentava.
Ele avançou enquanto diminuía rapidamente a distância entre ele e Solta.